Fala, fiel, de boas? Oscar aqui na área, no canal Voz Corintiana. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já vai fazendo isso agora. Já deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos. E bora lá falar um pouco de Corinthians. Então vamos lá. O ano de 2024 foi tudo muito bem, mas a gente sabe que o ano inteiro não foi bem assim, né? E um dos temas que mais causou polêmica no ano foi o tema do jogador Palácios, né? Que fez apenas um jogo, alguns minutos contra o São Bernardo e logo se lesionou, né? O que gerou muitos comentários, muitas notícias, muitas polêmicas e também muitos memes, né? Porque ele passou o ano inteiro no DM, muitas lesões, muitas notícias controversas, né? Pois bem, a doutora do Corinthians foi essa semana passada, no podcast do Alambrado Alvinegro e ela, dentre outros temas, foi questionada e foi abordado o tema do Palácios. Bora acompanhar e opinar e analisar algumas falas dela aqui e também dos apresentadores do programa, que querendo ou não, eles têm uma excelente audiência, né? Mérito deles, e eles acabam formando uma opinião aí da torcida, né? E eles acabam às vezes, induzindo os torcedores a pensarem em algumas coisas, né? Então, bora lá já para o vídeo deles acompanhar isso daí. Deixa eu colocar aqui, então, o vídeo para vocês, tá? Bora lá. Aqui, Cascão, falando assim, pergunta do Palácios, vamos perguntar do Palácios. Vamos perguntar do Palácios. É isso aí, ó. Dá um abraço pro Manda um abraço aqui, o boné, para saber do Palácios, porque ele veio como assim, para ser o lateral esquerdo titular do Corinthians, muito bem recomendado. Teve alguma lesão pequena muscular, se eu não me engano, no começo do ano, e conseguiu fazer a estreia contra o São Bernardo, uma estreia que durou 20 e poucos minutos. Um parênteses da hora essa jaqueta do Cascão aqui, né? Será que é original, ele ganhou do Neto? Acho que não, né? Porque não caberia, né? No Cascão, porque ele é um pouquinho grande, né? Mas bonita, né? Ou será que é uma retrô aí dessas que o pessoal faz hoje em dia? Só. E desde então, o Palácios não jogou mais no Corinthians. Antes de a gente falar desse momento dele, o que aconteceu com o Palácios, doutora? Um ano muito difícil pra gente, assim, como departamento médico, né? Isso tudo. Eu falo que, como médica, a gente sofre muito com as lesões dos jogadores. A gente tem que engolir o choro e seguir em frente porque a gente precisa ajudar. E o Palácios não foi diferente. Ele chegou, fez uma boa pré-temporada e na estreia do São Bernardo ele teve uma entorse, torceu o joelho. Ele torceu o joelho e ele teve uma lesão de menisco. A gente, como todo mundo já sabe, talvez um grande motivo de questionamento, mas não fizeram exames na pré-temporada. Isso de fato não aconteceu naquela... Desculpa te cortar. Quando ele chegou, foram feitos, de praxe fazer os exames médicos no início, de cara, para provar ou não o jogador. Cara, assim, uma das coisas que mais me irrita desse programa é o Cascão. Ele interrompe, quando não interrompe o colega dele, interrompe os convidados assim a todo momento. Não foi feito? Não, não foi feito. O que acontece é o seguinte, até dezembro de 2023, né, a gente estava sob outra gestão e a gente tinha um outro conceito, uma outra forma de trabalhar, e a gente fazia, sim, exames, ressonâncias em todo mundo. Eu era coordenadora médica naquela época, ali do Corinthians, e a gente tem todos os exames, talvez o Matias Rojas tenha sido um dos últimos ali de 2023, a gente tem todas as ressonâncias dele de pés, tornozelos, joelhos, quadris e coluna lombar. É um protocolo estabelecido pela FIFA, que a gente gostava muito de seguir. Mas também existem outros protocolos. Na chegada, né, da diretoria, o doutor Fábio Novi, colega, veio com uma ideia diferente. Era o diretor médico, não era, era o diretor médico na ocasião. Na ocasião. Ele veio com uma ideia diferente. Outro cara atrapalhando de novo, não deixa a mulher falar, meu. E, Cascão, não é uma ideia errada. Tá? Porque se a gente for atrás de protocolos, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela não fala a obrigatoriedade de fazer exames de imagem. A gente tem vários clubes que não fazem exames de imagem, porque a logística é muito difícil de você pegar, é difícil você conseguir, a gente tem que assinar o contrato, chega assim pra gente, o jogador está chegando amanhã, a gente precisa assinar o contrato amanhã. E a gente conseguir 9 ressonâncias não é tão simples assim. Porque você tem que ter estrutura
de uma clínica, de um hospital, que às vezes a prioridade do hospital é um paciente, nem sempre é ali o jogador. A gente estava conseguindo fazer até o final do ano de 2023, e quando o Dr. Fábio chegou, a conversa foi, não precisa ser obrigatório, desde que tenha, se ele tiver alguma queixa, a gente faz. Mas não é temerário isso? É temerário quando a gente fala de jogadores com valor tão grande para o clube, sabe? Então, mas a minha posição até então era fazer. Quando ele veio, e eu entendo. Não, detalhe que ela disse que é uma prática também correta no mundo da medicina. É uma prática diferente, né? Que talvez ela dê a entender aí que ela não concorde tanto, mas que também é uma prática aí correta no mundo da medicina esportiva. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito a hierarquia, não tem o que fazer. Ele foi colocado como chefe ali e a proposta foi não fazer. Então, inclusive, eu que fui ao Sírio-Libanês fazer os exames cardiológicos com ele. E eu bati um papo com ele e até então ele não tinha nenhuma queixa ali no momento. E que acontece mesmo, não tinha queixa. E se você for olhar na medicina, se você não tem queixa, não precisa fazer o exame de imagem. Não está errado não fazer. Mas eu também acho, é temerário. A gente precisa tomar esse cuidado. E não foi feito. Mas também ele teve, talvez foi no finalzinho de janeiro a lesão dele. Então ele tinha 20 e poucos dias de Corinthians, quando ele teve a entorse de joelho. E a gente fez uma ressonância ali. E naquele momento, a gente viu uma lesão de menisco que era cirúrgica, e tinha, sim, uma lesão condral ali da cartilagem dele, e aí o tratamento era cirúrgico, precisava realmente fazer a ressecção de parte daquele menisco. E a lesão do menisco, doutora, ela aconteceu por causa de alguma jogada específica no jogo do São Bernardo, ou era algo que ele já carregava e que não foi por causa do jogo do São Bernardo, era uma lesão que ele já tinha, antiga. Tem como fazer essa... Não, ele fez essa lesão, foi no treino. Não, foi no jogo. Foi naquele jogo no jogo que do tirou. São Bernardo, que ele saiu do jogo naquele momento ali. Puta, cara, é difícil dizer que essa lesão já existiu ou não, porque a gente não tinha um exame anterior do menisco. Mas ali foi um quadro muito agudo. O joelho dele bloqueou. Então, assim, o menisco, ele teve uma lesão, rompeu ali um pedaço dele que ficou dentro da articulação e bloqueou o joelho não conseguia esticar. Sim. Então, ali, de forma aguda, ele teve aquela lesão, se a lesão já existia antes, ali, o pedaço do menisco soltou. Não dá para saber porque não foi feito exame antes. Isso. Se fizesse, saberia. Saberia. E aí a gente operou tudo isso, e quando a gente tira a parte do menisco, a cartilagem fica um pouco mais exposta. Como ele tinha uma pequena lesão ali, aquilo realmente dificultou no retorno, no tratamento, e a evolução não foi boa. Até o momento que a gente entendeu que a gente vai precisar fazer um reparo na cartilagem ali. E aí a gente trouxe o Dr. Joaquim para... Quando a gente fala, né, que o Palácios virou meme, é sobre isso aqui, sobre esse comentário aqui, ó. Dr. Palácios, né? Ele acabou virando Dr. Palácios, né? Porque passou o ano inteiro no departamento médico. Né? Com toda a experiência que ele tem, para ele operar esse cara. Foram feitas duas intervenções cirúrgicas. Foram duas. Mas aí saiu o Fábio Novis. E de novo, o cara fez uma pergunta, o Cascão não deixa a doutora responder, o cara, ele se intromete no meio. Nossa, insuportável. Saiu, enfim, acho que ele... Não sei se foi um sentimento de que fez a coisa errada, ficou parecendo isso daí e ele acabou saindo. Mas trazer o Joaquim de volta, que tinha sido afastado pela diretoria atual, ficou aquela sensação, voltou a Joaquim, eu estou falando a minha percepção, tá? Uhum. Voltou a Joaquim para corrigir uma cagada anterior, desculpa o termo. Não pareceu isso daí? Não é cagada. A doutora explicou que não é uma prática errada. Na medicina esportiva, aliás, na medicina tem diversas formas de lidar com diversos casos. Mas ele está querendo levar a doutora a dizer que o outro médico errou, que houve um erro médico, um erro de conduta médica, e talvez não seja bem assim. E induzir você, torcedor corintiano, a ir lá massacrar o chefe anterior, né, do departamento médico. Ficou aquela sensação, voltou a Joaquim, falando a minha percepção, tá? Uhum. Voltou. Quando a gente tinha um caso, Não pareceu isso daí? Eu não posso negligenciar o conhecimento do Dr. Joaquim, a experiência dele no futebol.
quando a gente tinha esse caso muito difícil, eu liguei para ele, falei assim, e agora? Como conduzir? Ele falou assim, traz o Palácio aqui que eu quero ver. E, ao mesmo tempo, o Palácio tinha um ortopedista de confiança no Equador, Dr. Daniel, que veio também. Então, nesse dia eu viajei, teve algum jogo, eu viajei, um outro médico nosso do Corinthians, Dr. Leonardo, foi ao consultório e eles fizeram, Dr. Leonardo, Dr. Joaquim e Dr. Daniel, o equatoriano, viram o Palácio e optaram pela cirurgia. O Dr. Daniel ficou no Brasil, esteve na cirurgia junto com o Dr. Joaquim e fizeram esse reparo aí da lesão de cartilagem. E até então a gente teve um cuidado muito grande na reabilitação dele no ano passado, todinho, segundo semestre, fazendo com calma para que isso não volte, né? Que não tenha essa recidiva. E hoje a gente está vendo o resultado, né? Ele está muito bem, muito feliz, treinando com um grupo, assim, totalmente liberado. Mas ficou claro, só coisa, ficou claro. Meu Deus! Por um erro médico, aí eu estou falando, por um erro de avaliação médica, de decisão médica, o Corinthians ficou pagando um jogador um ano inteiro sem ele conseguir jogar. Cascão, tem uma pergunta interessante do Rui Monteiro aqui. Você vê que a diferença de um jornalista, né? Porque o outro aqui, perdão, não sei o nome dele. O jornalista, ele corrige, não é um erro médico, é um erro de decisão médica, que talvez possa ter ocorrido mesmo, né? Porque às vezes, né, você tem ali dois caminhos para seguir num tratamento ou numa prevenção de lesões, né? E às vezes você escolhe o caminho que dá errado, né? Aí é um erro de decisão, né? Não um erro porque o erro parece ter sido antes, né? E não depois. Por isso a importância do médico, por isso a valorização do trabalho. E ele não deixa o cara falar, ele não deixa ninguém falar, velho, insuportável. Olha o que vocês fazem e o nível de responsabilidade que vocês têm que ter. Eu sei que você tem, eu só estou deixando claro isso para o pessoal que está em casa entender a importância que tem um médico. O Corinthians acabou perdendo muito dinheiro por causa de uma decisão médica. E a gente, desculpa, só que desde então, né, desde que a gente assumiu o departamento médico, a gente tem, dá trabalho fazer, dá trabalho, mas a gente liga, a gente tem laboratórios parceiros, me ajuda, eu preciso de 9 ressonâncias para amanhã. E doutora, depois desse caso do Palácio, desculpa, Fabrício, depois desse caso do Palácios, voltou o protocolo anterior? Voltou, né? Voltou. A gente voltou mesmo que demore para assinar o contrato, só vai assinar depois de fazer tudo. A gente fez algumas. Os médicos, eles se conhecem, né? A gente estava falando e a gente procurou pessoas que estivessem dispostas a nos ajudar, sim. O Hospital Sírio-Libanês, tem a Clínica Alta, a Blume, eles, quando a gente precisa, olha, eu preciso disso para amanhã, tá bom. E aí a gente sai correndo, faz uma. Eu acho que o comentário do Elton aqui, ó, resumo, se a doutora Ana tivesse assumido o departamento médico desde o primeiro dia, isso não teria acontecido. Talvez, né? O Augusto falava, né, vamos cercar de pessoas técnicas, mas é aquilo, ela própria disse, né, que por mais que ela não concordasse que fosse o melhor, né, o modo de atuação do médico anterior também, segundo as bases da medicina esportiva, de novo, não são consideradas erradas, né? Só não é o jeito que ela gosta de trabalhar. Correria, mas a gente consegue fazer todas as ressonâncias. Aliás, mandar um abraço para o doutor Lucas Leite, para o doutor Walter Aires. Aliás, o doutor Lucas Leite vai ter trabalho, viu, doutor Lucas Leite? O cidadão aqui, ó. E o doutor Walter Aires, que é médico do Corinthians, da base do Corinthians lá, que são grandes médicos e grandes amigos. A pergunta do Rui Monteiro. O Rui Monteiro segue a gente aqui na Lambrada Alvinegro. Um abraço para você, Rui. Se eu não me engano, o Rui é de Portugal. Se eu estiver falando besteira, você me corrija, Rui. A pergunta dele é interessante, ó, doutora. E aí você me corrige ou dê um norte aqui para ele também. Cartilagem não se refaz. Ele está dizendo aqui. Não, é sutura. Né? Vou ler a pergunta dele. Cartilagem não se refaz. Qual o futuro do Palácios? Porque é uma preocupação na torcida do Corinthians isso. Ele vai jogar a 100%? Ele vai ter muita dor durante as partidas? Só complementando, a cartilagem do joelho, na verdade, o dele foi o menisco, né? Menisco, isso. A lesão dele foi no menisco. O menisco, ou você arranca ele por total,
ou você sutura ela, ou seja, dá aquela emendada. O que foi feito por Palácio? Ele foi retirado parte do menisco, porque você pode tirar parte, o total, tem parcial, subtotal, total, depende da quantidade. Foi tirado parte do menisco, e depois, essa foi a primeira cirurgia. A segunda foi realmente a gente tem técnicas da cartilagem para você fazer, por exemplo, microfraturas, que a gente fala, para sangrar, para poder regenerar, né? O objetivo é regenerar ali a cartilagem. Hoje, vários jogadores que passaram na nossa mão já fizeram cirurgias dessas e jogam. Vai ter que ter um controle? Vai, mas um controle que a gente tem que ir praticamente com todo mundo. Porque jogador, o joelho desgasta mesmo. Então, eventualmente vai inchar um pouquinho, mas a gente faz esse controle de carga, a gente vai ajustando. E tem medicamentos que regeneram a cartilagem? Tem. A literatura não fala muito não existem muitas comprovações científicas, mas Chondroitina. Glicosamina, chondroitina, diacireína, são medicamentos que realmente têm essa função de ajudar, sim. E é isso, assim, tudo está indicando que o Palácio vai ter um sucesso ainda na carreira, sabe, assim, tudo do jeito que ele tá feliz, do jeito que ele tá treinando, deu aquele coça-grama pro Ranieri fazer o golaço no treino que a gente viu outro dia, bem. Um treino de campo reduzido, e só pra gente finalizar isso do Palácio, porque eu acho que, né, mas o Biduzinho tá bem também, então vamos devagar. Em relação, então o Palácio, ele tá já... A pergunta do Eide aí, eu vou botar não compensa comprar uma máquina de ressonância aí, se for assim, é melhor fazer um hospital dentro do Corinthians, né? Isso é de milhões, né? A máquina de ressonância custa, e não só a máquina, a estrutura para colocar a máquina. Você tem que montar toda uma estrutura. Tem algum clube do mundo que você tenha conhecimento que tem essa estrutura pessoal? No Brasil, nenhum, com certeza não. Fora, é muito difícil. O que a gente tem muito é parceria. Eu fui buscar o Memphis lá na Holanda, e nenhum SV não tem, os clubes de lá também não tem isso daí. Tem clínicas que são parceiras, que tem uma ressonância assim, quando precisa, segura aí que tem um jogadorinho, daí eles vão administrar. Será que um Barcelona, um Real Madrid, não tem um... Difícil. Não vale não tem. Não vale. Tem muitos casos. Vou mostrar aqui para vocês aqui duas coisas. Olha aqui, ó, vou pegar a apresentação, antes da apresentação do Mbappé no Real Madrid. Do Mbappé que foi aí cerca de 7 meses atrás. A foto aqui do Mbappé. Olha aí. Tá vendo aqui, ó? Ele se preparando para fazer todos os exames num hospital lá, né, que chama Sanitas, em Madrid. Então ele não faz os exames no Real Madrid. Parceria, como a doutora disse, tá? Há cerca aí de 2, 3 anos, quando o Lewandowski foi contratado pelo Barcelona. Tá? Vou colocar aqui para vocês a página do Barcelona. Aqui, ó, Barcelona, num hospital, tá? Que se chama assistência sanitária, tá? Falando que ele passando, né, pelos testes, né, médicos, né, passa pelos exames médicos antes de assinar pelo Barcelona, né? Então, não é praxe ter uma estrutura dessa nos clubes, como a doutora disse, além de custar milhões, né? Não é só ter a máquina, né? Você coloca ali como se fosse, sei lá, uma máquina de xerox que você coloca no escritório, não é, né? Você precisa de profissionais para operar uma máquina de ressonância, você precisa ter uma estrutura, um consultório, e não é um negócio que você usa todo dia, né? É quando você contrata um jogador, quando um jogador se lesiona, enfim, né? O custo-benefício não vale a pena. Então, como a doutora disse, você estabelece parcerias com hospitais, né, com clínicas, e aí quando se faz necessário o uso, aí você sim utiliza, né? Então vamos lá, continuando aqui. De jogar. Acabou. Isso aí, galera. Deu para ter um pouco de noção aí, então, né, de como todo foi esse tratamento aí do Palácios, né? Então, primeiro teve uma abordagem médica de não fazer um exame completo nele, né? Físico ali, né? Como tá o joelho, principalmente, que foi o problema. Aí depois que apareceu o joelho, aí sim,
o problema no joelho, aí sim foram pesquisar a fundo e viram esse problema de cartilagem aí, né? Mas, enfim, né? Como ao contrário do que tentaram induzir ali, né, não foi um erro médico, né? Talvez um erro ali de procedimento, talvez. Mas que o Palacios em 2025, aí, o Dr. Palacios aí em 2025, possa nos ajudar bastante, tá? Então valeu, galera, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Então não se esqueça de fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube, então se inscrevendo já, deixa o like no vídeo, comenta aí o que você acha aí. Você acha que o Palacios vai ajudar o Corinthians em 2025 ou você acha que o Corinthians tem que liberar o Palacios, contratar outro lateral? Vai, Corinthians, é nóis.